Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu tinha dito anteriormente, através do áudio nos grupos, que eu passei racionalização para vocês e a maioria teve dúvida na hora de fazer. Então, eu expliquei produtos notáveis e disse que em seguida voltaria para a gente fazer uma revisãozinha de racionalização de denominadores. Então, no caso, a aula de hoje a gente vai estudar racionalização de denominadores. Pessoal, essa racionalização de denominadores, então é importante a gente racionalizar o denominador. Então vamos aqui. A gente vai repetir o raiz de 10 em cima e vai repetir o raiz de 10 embaixo, certo? Porque o meu denominador é raiz de 10. Em cima, a gente vai fazer a multiplicação normal. 2 raiz de 10, vai ficar 2 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar raiz de quem? De 100. Aqui, 2 raiz de 10. E embaixo a gente vai resolver. Raiz de 100 é quem? É 10, certo? Aí tem casos que não vai dar para simplificar, mas nesse caso vai dar. Então, o 2 e o 10 dá para eu simplificar por 2. Então, quando eu simplificar 2 por 2 vai dar 1, não é obrigado a colocar. Vai ficar só quem? Raiz de 10. E embaixo vai ficar quem? 5. Então, a resposta fica 10 raiz de 5. Aqui, novamente, eu vou multiplicar tanto embaixo como em cima por quanto? Por raiz de 2. Aí aqui eu vou fazer raiz de 5 vezes raiz de 2 vai ficar o quê? Raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 10, repete. E quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, ela para aqui. Por quê? Porque não tem nenhum número que dá para eu simplificar. Lembrando que eu não posso simplificar um número pelo número que está dentro do radical, não, certo? Eu só posso simplificar números que estão fora do radical. Nesse caso. Aqui eu tenho dois números, então eu vou repetir os dois não, a gente só repete o quê? O radical. Então repete raiz de 5 em cima e repete raiz de 5 embaixo. No caso, vou ficar com o quê? 20 raiz de 5. Aqui eu vou ficar com 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar o quê? Raiz de 25. Vou ficar com 20 raiz de 5. E aqui eu vou ficar com 2 vezes. Qual é a minha raiz de 25? É 5. Então, vamos continuar. 20 raiz de 5. E aqui eu faço a multiplicação, que vai dar 10. Nesse caso aqui, dá para uma divisão exata. 20 dividido para 10 dá 2. E repete raiz de 5. Pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou fazer aqui separado. Se eu tenho isso aqui, aqui, para eu multiplicar, para eu cancelar, sendo que aqui sempre vai ficar um 5. Para eu cancelar, se aqui tem 3, para chegar a 5 falta quem? 2, não é isso? Então, para a gente cancelar os radicais, a gente vai ter que deixar, olha, os expoentes igual a esse índice. A soma deles tem que ser igual ao índice. Então, vamos lá. Se aqui nós temos raiz quinta de 6 elevado ao cubo
Então, a gente vai ter que multiplicar por quem? Por raiz quinta de 6 elevado a quanto? A 2. Então, vamos lá. Raiz quinta de 6 elevado a 2. Por quê? Porque eu tenho a mesma base e quando eu somar os expoentes vai dar 5. Aí vai dar para eu cancelar. Então, 1 vezes a raiz vai dar a própria raiz. E aqui quando eu fazer que eu somar esses, vai dar 5. Aí agora eu vou repetir em cima. E aqui a gente pode o quê? Cortar, olha. Vai sobrar só quem? O 6. A conta para aqui. Não precisa vocês desenvolverem a potência não, certo? Então vamos aqui. Se eu tenho 4 no índice e eu tenho 3 no expoente, eu vou ter que multiplicar por quanto? Eu vou ter que multiplicar apenas pelo 8. Por quê? Porque a gente no subtém que tem 1 aqui. Então 1 com 3 vai dar o 4 do índice. A gente repete também ele. Uma coisa que sempre vai mudar vai ser só o valorzinho aqui que fica no expoente do número que está dentro do radical. O índice ele sempre vai permanecer, certo? A gente vai ter que ver o jeito de completar para a gente poder cancelar do mesmo jeito. Ó. Ficou o mesmo índice, só que como aqui tem 3, tinha que ser quanto aqui? 2, para dar 5. Como aqui tem 3, eu tenho que colocar apenas 1 para dar 4. Então, aqui vou ficar com 4, raiz quarta de 8. E aqui eu vou ficar com 4, 8, raiz quarta. Aqui eu vou ficar com 4. Aqui eu vou cancelar. Vai ficar 8. Aqui vai dar para eu simplificar. E vai dar para eu simplificar por 4. E no caso vai dar 4 dividido por 4 vai ser ali mesmo. Então não precisa eu colocar. E 8 dividido para 4 vai dar 2. Certo? Vocês só simplificam se der para simplificar. Se não der, aí pode deixar em forma de fração. Aqui eu vou... Pronto, e aqui a gente vai finalizar o vídeo com esses outros 2 exemplos. Aqui a gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3. Para facilitar mais, a gente vai colocar aqui um parênteses, que a gente vai agora fazer a distribuição. Então, a gente vai fazer assim, olha. 1 vezes raiz de 3 vai dar o quê? Raiz de 3. Aí, menos... Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar o quê? Raiz de 9. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Então, repete a raiz de 3 menos raiz de 9 é quanto? É 3. E raiz de 9 é 3. Eu não posso cancelar porque aqui a gente está numa subtração. Se nós estivéssemos numa multiplicação, a gente poderia cancelar. Mas se eu estou numa adição ou numa subtração, eu não posso cancelar. Então a conta para aqui. Pronto, aqui a gente vai repetir tanto em cima quanto embaixo por raiz de 5.
E também, para facilitar os nossos cálculos, a gente também vai traçar aqui um parênteses para facilitar os nossos cálculos. Então, vamos lá. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar o quê? Raiz de 25. Mais aí, raiz de 2 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 10. E aqui eu vou dar raiz de 25. Fazendo aqui, raiz de 25 é quanto? 5. Mais raiz de 10. E raiz de 25, 5. Novamente, não tem como eu cancelar, porque eu estou numa adição ou numa subtração. Então, eu não posso cancelar. E o raiz de 10 vai ficar dentro do radical, porque se eu fatorar 10, vai dar o próprio 10.